Muito obrigado, excelentíssimo senhor desembargador Alan Sebastião de Sena Conceição, ilustre presidente dessa quinta Câmara Civil, excelentíssimo senhor desembargador Francisco Vildon José Valente, ilustre relator, cumprimento também ao excelentíssimo desembargador Olavo Junqueira, ilustre vogal, doutor Delintro Belo Almeida Filho, os meus cumprimentos, a ilustre representante ministerial de cúpula, serventuários da Justiça, advogados e estagiários aqui presentes. Pois bem, nobres desembargadores, inicialmente, convém salientar que o ilustre magistrado de primeira instância negou a existência de relação de consumo entre o apelante e a apelada, a pretexto de que os serviços de telefonia e internet banda larga contratados eram utilizados pelo consumidor, pelo apelante, como destinatário final. Haja vista que aqueles serviços foram contratados, embora por pessoa física, para a utilização no serviço de advocacia. Essa tese, data máxima venia, ela não há de prevalecer, porquanto há muito o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de se aplicar a chamada teoria finalista mitigada, levando-se em consideração, primeiramente, a vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor de produtos e serviços e, principalmente, levando em consideração que o serviço de telefonia não foi utilizado efetivamente para os clientes do consumidor, mas sim para o próprio uso do advogado na implementação da sua atividade advocatícia. Então, conforme jurisprudência assentada e pacífica do STJ e também dessa Corte, há de se aplicar, no caso concreto, a teoria finalista mitigada. Além disso, é de se observar que, por ocasião da decisão antecipatória dos efeitos da tutela, o juízo de primeiro grau deferiu a inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso 8º, determinando à parte ré a exibição das telas e informações constantes do seu sistema relativamente aos inúmeros protocolos de conversas telefônicas e de reclamações e solicitações efetivadas pelo apelante. Lá, na primeira decisão do processo, restou deferida a antecipação dos efeitos da tutela e, via de consequência, também a inversão do ônus da prova. E o que aconteceu no curso da demanda? Primeiro, o consumidor locou uma sala comercial para desenvolver as suas atividades como advogado. Essa locação, por óbvio, decorreu da possibilidade sistêmica de atendimento pela GVT no que tange aos serviços de internet e telefonia fixa. A despeito das promessas de instalação, a empresa não instalou aquele serviço, embora conste dos autos vários protocolos. Não obstante isso, sem qualquer justificativa plausível, o autor ficou aguardando por inúmeros meses a instalação daquele serviço, o que não ocorreu. A empresa alegara para o autor a indisponibilidade técnica para a instalação daqueles serviços. E é óbvio que hoje, no mundo moderno, a ausência de internet, se não impossibilita, dificulta sobremaneira a realização da atividade profissional pelo operador do direito. Vejam bem, até mesmo as publicações oficiais são eletrônicas. Nós não temos mais o Diário da Justiça impresso. O advogado, para peticionar em muitos processos digitais, necessita da internet. Para consultar obras doutrinárias, livros, necessita da internet.
para pesquisar jurisprudências, necessita da internet, enfim. Para as mais diversas atividades típicas da advocacia, hoje a internet é absolutamente indispensável. E o que chama a atenção nesse caso em particular é que, ao ser intimada da decisão antecipatória dos efeitos da tutela, que determinou a instalação dos serviços contratados, a empresa cumpriu a determinação judicial e informou nos autos do processo o cumprimento daquela decisão. E aí a surpresa. Ao invés de se contrapor ao pedido autoral, a GVT se manteve inerte, ou seja, não apresentou contestação, não apresentou as telas com as gravações, com as informações relativas aos números de protocolo que foram arrostados na petição inicial. Deixou de se defender, chamando, atraindo para si os efeitos da revelia preconizados no artigo 319 do Código de Processo Civil de 1973, aplicado ao caso concreto, ou seja, com a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pelo autor na inicial. E o que ocorreu nesse cenário? O julgamento antecipado da lide e na sentença, de forma surpreendente, apesar de inicialmente se ter deferido a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, o magistrado, na sentença, em decisão surpresa, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ignorando a teoria finalista mitigada, solidificada tanto na jurisprudência do STJ como nessa corte. Via de consequência, afasta a aplicação da responsabilidade objetiva, fulcrada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e julga improcedente os pedidos relativos ao dano moral e ao dano material. Em relação ao dano de natureza imaterial, os danos morais, sobreleva ressaltar que a atuação da empresa de telefonia, ao deixar de instalar um serviço de natureza essencial, sem justificativa plausível, não trouxe, a rigor, mero aborrecimento ao consumidor, trouxe transtornos, impediu o exercício regular da sua profissão, dificultou sobremaneira a realização das suas tarefas. O judiciário brasileiro, o judiciário goiano, não pode tolerar condutas dessa natureza, porque se havia impossibilidade técnica, porque a empresa, ao ser intimada da decisão antecipatória dos efeitos da tutela, cumpriu a decisão judicial. Excelências, o autor ficou quase um ano aguardando a instalação dos serviços de telefonia pela empresa GVT, com promessas, com idas e vindas, com transtornos diários, situação que refoge a normalidade da vida cotidiana e que caracteriza claramente ofensa à sua integridade moral, e deve haver nessa esteira, conforme preconizado em nossa Constituição, no seu artigo 5º, incisos 5 e 10, acumulado com o artigo 927 e 186 do Código Civil, a responsabilidade civil da prestadora de serviços, que é objetiva sim, porquanto o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável à espécie. Um advogado que fica um ano sem poder contar com a internet fixa em seu escritório, o local onde ele exerce o seu trabalho, efetivamente deve ser caracterizado aí os danos morais por ele experimentados. Mas não é só, os danos materiais também vindicados na inicial, relativamente aos aluguéis da sala comercial, devem ser deferidos por essa colenda corte.
Isso porque, no caso concreto, o autor demonstrou documentalmente que não teve condições de utilizar adequadamente, corretamente, a sua sala comercial. Ele teve que buscar lan house, as faturas de energia elétrica da sala comercial e consta dos autos, faturas em valores mínimos, haja vista a dificuldade, para não dizer impossibilidade, de utilização adequada da sala que ele alugou para o exercício do seu labor profissional. E o fato de, eventualmente, ele poder exercer as suas atividades em outro local, isso por si só não afasta o direito à reparação material, haja vista que os danos efetivamente ocorreram. Um advogado que contrata, que aluga uma sala comercial, o mínimo que ele se espera para utilizar de uma sala comercial é que ele tenha ali todos os seus serviços básicos ao seu dispor: energia elétrica, água, internet e telefone. Sem esses serviços básicos, públicos, essenciais, não há, a rigor, a possibilidade da utilização daquele imóvel da forma como ele pretendia. E os danos materiais devem decorrer daí. O juiz sentenciante desconsiderou a revelia da empresa, que veio aos autos apenas para noticiar o cumprimento, e presumiu, ao contrário, tudo em demérito do consumidor, como se ele tivesse efetivamente utilizado a sala, quando não há nenhum elemento probante nesse sentido, como se o não cumprimento do contrato de instalação dos serviços de internet fosse mero aborrecimento, o que não se revela minimamente sensato e plausível no caso concreto, pois, repita-se, o apelante ficou 1 ano sem a utilização adequada dos serviços básicos contratados, perdendo clientela, tendo que reorganizar os seus compromissos, perdendo parcerias para a utilização daquela sala comercial, tendo gastos, inclusive também com materiais que foram realizados na gráfica para a implementação das suas atividades. Enfim, os transtornos e os danos foram inúmeros. E essa conduta da empresa de telefonia merece, sim, justa repulsa por parte do Poder Judiciário. Deve ser reconhecido o dano eminentemente moral, além do dano material. Por fim, nobres julgadores, também há de se ajustar a verba sucumbencial. Isso porque, com a reforma da sentença singular, os parâmetros e balizas para a condenação dos honorários de sucumbência devem ser aqueles lá do parágrafo 3º do artigo 20 do CPC de 73, aplicável à espécie, ou seja, fixação de 10% a 20% sobre o montante da condenação. Então, com essas considerações, senhor relator, senhor presidente, ilustre vogal, é que o apelante requer a reforma da sentença para, primeiramente, reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a aplicação da teoria finalista mitigada, e reconhecer a responsabilidade civil objetiva da empresa de telefonia, que, devidamente citada, manteve-se inerte, não apresentou resposta e deve sofrer os ônus da sua incúria processual. Muito obrigado. Obrigado, vamos ter um voto aqui relativamente pequeno, para tomar muito tempo. Então vamos. Começo pela apreciação ao pedido de condenação por dano moral. Para que exista